Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo vai ser em formato de aulão meio freestyle, mas eu estou gravando esse vídeo para ajudar você, profissional de RH, a se inserir no mundo da inteligência artificial. Eu confesso assim, que se você não está usando ainda alguma inteligência artificial generativa, como DeepSeek, ChatGPT, Grok, Gemini ou Claude, cara, você está muito fora do mercado, precisa correr, precisa se atualizar. Meu amigo, minha amiga, você precisa sair da caverna. Mas hoje eu vou focar aqui na ferramenta, na inteligência artificial generativa, que eu considero que é a melhor hoje em dia para rotinas do dia a dia. É lógico que muitas das coisas que nós vamos fazer aqui dá para ser feito também em outras ferramentas, mas o Cloud, para mim hoje é a ferramenta mais completa assim para você inserir nas suas rotinas do dia a dia, sem ter que ficar mudando de ferramenta a todo momento. Combinado? Então fica até o final do vídeo. A aula eu vou tentar ser o mais prático possível durante a aula para que você possa, ao final desse vídeo, ter conseguido otimizar suas rotinas, suas tarefas do dia a dia aí em, sei lá, 60, 70, talvez até 80% de economia de tempo, ou seja, gerar até 80% na economia de tempo gasto na execução das tarefas. Combinado? Eu não vou fazer uma abordagem passo a passo de tudo, por quê? Senão tomaria muito tempo de vocês, e eu acho que assim, eu vou tentar ser o mais assertivo possível para que a gente consiga compreender e passar por todos os tópicos sem ficar roubando o tempo de vocês. Combinado? Então vamos lá. Então, se você estava congelado, se você não sabe o que que é o cloud, estava congelado aí, tinha se perdido numa ilha deserta, o cloud é um suíte de ferramentas de inteligência artificial. Ele tem ali um ecossistema que é a Anthropic, que é a fabricante da inteligência, construiu, e nós vamos abordar aqui alguns dessas ferramentas, tá? Primeira, eu vou passar com vocês aqui sobre fundamentos do Cloud Code. Perdão, às vezes eu uso tanto Cloud Code que aí eu acabo falando Cloud Code, mas do Cloud, do ecossistema Cloud para as rotinas de RH. Deixa eu até pular aqui para uma ferramenta, para uma apresentação, perdão, que vai ajudar a gente a esclarecer isso. O que que é o cloud? A Anthropic, basicamente, ela criou 4 pontos de contato onde você pode ter acesso ao cloud. Primeiro, o chat, que é esse aqui, que aí é igualzinho o chat GPT, o Gemini da vida, logicamente com seus diferenciais em potência, em potencial, mas é muito parecido. O Cowork, que é a versão desktop, é como se fosse uma ferramenta de automação onde você pode interagir no seu computador e na internet sem você fazer nada. Você programa ali, programa quando eu falo, não é programar, digitar código, não, tá? É você pedir e ele vai pedir ali as permissões, te falar o que ele vai fazer e ele vai fazer sozinho dali para frente. Outra é a extensão. A extensão é uma extensão de navegador que você pode instalar tanto no Google Chrome como no Edge. E aí também é parecido com o Cowork. Você pode pedir tarefas para ele e ele vai executar. Depois a gente vai falar um pouquinho deles dois, mas principalmente da extensão. Vou focar muito aqui com vocês na extensão. E o Cloud Code para quem realmente quer se aprofundar em desenvolvimento de artefatos, de projetos, de aplicativos, de sites. Aí o Cloud Code é uma camada mais avançada. Então, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de cada um desses tópicos. E o que nós vamos abordar hoje? As oportunidades e limites que a inteligência artificial generativa traz para dentro do RH. Vou fazer um tour com vocês aqui na área do cloud, para vocês entenderem. Vou recomendar aqui alguma estrutura de prompt para vocês terem um aproveitamento melhor. E vou mostrar alguns projetos e algumas parametrizações que são muito importantes que vocês façam. E vou compartilhar com vocês os primeiros prompts para vocês testarem. Combinado? Então vamos lá. É, como que o Cláudio pode assumir a figura de papel de personagem estratégico dentro do RH?
Primeiro de tudo, ó, a inteligência artificial generativa já não é mais aquele chatzinho que você fica fazendo pergunta e te respondendo. Então, o Claude ele quebrou uma barreira que ele se tornou uma inteligência proativa. Então, ele executa tarefas. Então, fica fácil de você substituir rotinas, processos repetitivos com o uso do cloud. Então ele não é mais um robô frio. Então muita gente fala, pô, eu vou botar a gente para conversar com o robô, eu vou ficar conversando com o robô. Cara, esquece esse negacionismo, essa postura. Se insira. Velocidade absurda de processamento das informações, descrição de vaga, leitura de currículos, definição de um PDI, análise da folha de pagamento, de cargos e salários, cara, tudo de uma maneira assim, ó, rápida. E para que que serve? Bom, criar, redigir, analisar, estruturar, resumir. E assim, quanto mais contexto você tiver, melhor. Nos parâmetros iniciais de configuração, eu vou passar para vocês. E lógico que a gente não pode deixar de considerar a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Existem leis que protegem os dados sensíveis, dados de pessoas. Então, como o RH basicamente é uma fonte de dados de pessoas concentrada, a gente precisa ter muito cuidado na hora de usar a inteligência artificial. Já falei aqui das 4 ferramentas principais, e vou focar muito no chat e na extensão, tá? Chat e extensão, Cloud Cowork e Code, não vai ser o momento de a gente falar delas tão profundamente. Então, como que a gente vai estruturar o nosso prompt sempre que a gente for pedir algo para o Cloud? Eu preciso dar o contexto, eu preciso especificar qual é a tarefa que ele tem que fazer, definir quem é o meu público-alvo ou o resultado que eu espero e o tom e formato que ele vai fazer a entrega. Então, por exemplo, muita gente acessa lá o chat GPT, o Gemini ou talvez até o próprio Claude e escreve assim: escreva uma descrição de vaga para analista de RH. Cara, isso é muito genérico, muito raso, não vai dar certo. Agora, presta atenção nesse prompt aqui do lado, ó. Deixa eu até reposicionar meu. Aí. Presta atenção, somos uma construtora de médio porte em Vitória, Espírito Santo, cultura colaborativa, vaga para analista de RH sênior com foco em recrutamento e seleção, formato LinkedIn com máximo de 400 palavras, um tom humano, destaque o propósito e crescimento. Vamos fazer o teste desse chat? Então, primeiro nós vamos copiar o primeiro prompt, que é o que a maioria das pessoas usam. E aqui eu já estou usando o modelo mais potente que tem da Anthropic, tá? Que é o Fable, acabou de ser lançado. E aí eu já vou abrir aqui um novo chat e vou copiar agora esse outro prompt. Então, enquanto aqui, ó, ele trouxe informação, tem um pequeno detalhe, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai dar totalmente diferente. Como eu já tenho aqui o meu ambiente cloud todo configurado, ele sabe que eu trabalho com recursos humanos, com People Analytics, com consultoria, com construção de aplicativos, ele ajustou as informações aqui pro meu perfil. Mas olha como que no prompt mais estruturado, olha como que o resultado já vem pronto para você copiar e colar. Enquanto aqui, ó, ele fez um job description genérico para um anúncio. Então, essa estrutura aqui de prompt faz toda a diferença para o resultado que você vai receber, para o custo dessa operação e para a assertividade do processo. Então, enquanto aqui eu vou precisar, de repente, trocar mais ideias com ele para poder ajustar, aqui já está pronto, é copiar e colar. Inclusive com as hashtags aqui para poder ter uma performance melhor no LinkedIn. Então, estrutura de prompt é muito importante, a gente precisa dar muita atenção a isso. E aí, eu vou deixar aqui para vocês 5 prompts, uma estrutura bacana para vocês usarem no dia a dia de vocês. Primeiro, ó, crie uma descrição de vaga para cargo na nossa empresa. Aí você define o tom, define o formato, destaque propósito e cultura. E depois eu vou mostrar para vocês como ter isso mais automático, através das skills, através de projeto, mas basicamente para vocês entenderem o conceito de estruturação de prompt. Então, os 5 primeiros prompts que você vai fazer. Você vai pausar esse vídeo, se você estiver assistindo o aulão, se você estiver assistindo na área de membros na comunidade,
capítulo por capítulo, só antes de passar para o próximo vídeo, pratique esses 5 prompts aí no seu dia a dia, beleza? E aí, qual que é a missão que vocês vão ter antes do próximo módulo? Completar um projeto de RH com um brief detalhado. Eu vou mostrar agora o que que é esse projeto. Use o cloud para resolver uma demanda real do RH aí na sua empresa. E aqui eu dei até alguns exemplos. Por exemplo, escrever uma vaga, como a gente acabou de fazer, redigir um e-mail de algum projeto, de alguma política que você precisa, documentar o tempo, perdão, um roteiro de alguma coisa, por exemplo, um roteiro de entrevistas para a vaga de analista de suprimentos. E depois você documenta isso comparando o tempo que você levava com o tempo que você levou para realizar. E aí, se você estiver na nossa comunidade, posta lá no grupo de WhatsApp para poder compartilhar o resultado com os colegas e fazer network. Se não, escreve aqui no comentário do vídeo qual foi o resultado que você teve para ajudar outras pessoas a verem que a ferramenta é boa e que esse conteúdo trouxe valor para o seu dia a dia. Beleza? Então, o que que nós vimos até agora? Como vocês podem começar a inserir o cloud, especificamente o cloud, na rotina de vocês. Nós falamos um pouquinho sobre as ferramentas que compõem o cloud, no caso, o chat, cowork, extensão e o code. Vamos focar muito aqui nesse aulão no chat e nas extensões. E o Code, Cloud Code e o Cloud Cowork, eu acho que é um assunto mais aprofundado, precisaria fazer uma instalação, não quero focar nisso agora não. Lá na comunidade tem aulas sobre isso. A fórmula do prompt, não vou falar prompt perfeito, que seria muita pretensão, mas uma estrutura mínima que você tem que seguir num prompt para ele trazer resultados. Ficou ali 5 desafios, aliás, ficou ali o desafio da gente criar um projeto. Eu vou mostrar para vocês o que é o projeto e 5 prompts básicos para vocês guardarem essa anotação para ter sempre no seu dia a dia. Então vamos voltar lá no Cloud, porque aqui falando em projeto, eu vou falar de 2 assuntos agora: projetos e skills, tá? Primeiro, antes da gente ir para a prática. Depois aqui, ó, é só dia a dia mesmo, é só mão na massa mesmo, no recrutamento e seleção, na gestão, na parte de burocracia, né, parte de DP e na parte de analytics. Então, ainda no fundamentos do cloud, é, ali cita no slide, cita sobre projetos. Então, vocês perceberam assim que eu falei de skills, falei de projetos. O que que são isso? Eu vou fazer um overview agora aqui dentro do cloud. Então, a partir de agora, se você ainda não tem uma conta do cloud, vá lá e crie uma conta gratuita mesmo. Eu tenho certeza que no final do vídeo você vai querer assinar o cloud, porque você vai perceber o tanto de recursos e vantagens que ele traz para vocês. Então, mas se você ainda não criou, pausa o vídeo, vai lá e cria uma conta no cloud, tá? Criou o vídeo, aliás, perdão, criou a conta, aí sim, volta para cá. Eu vou ficar esperando, hein?